Olá, hoje vamos estar falando sobre os acessos venosos, terapia e punção. São procedimentos muito comuns realizados na área da saúde. Também temos várias técnicas que podemos utilizar. E também vou estar citando as mais usadas e que agregam o bem-estar ao nosso paciente. Conceito. A punção da veia periférica está entre os procedimentos mais comumente realizados na área de saúde. Seja realizada em atendimento pré-hospitalar, até mesmo na residência do paciente, em via pública ou ambulância. Ou também em ambiente hospitalar, no pronto atendimento, na enfermaria ou na terapia, unidade de terapia intensiva. Esse procedimento tecnicamente é simples e frequentemente essencial para tratar os nossos pacientes. A terapia intravenosa não se resume a simples técnica para a execução de uma terapêutica. Para alcançar melhores resultados para o paciente submetido à terapia intravenosa, a enfermagem deve desenvolver habilidades, conhecimentos nas seguintes áreas. Ela não só se resume em você fazer a punção, né, o acesso venoso, você tem que ter um conhecimento em várias áreas da enfermagem, né, do procedimento. Referente na área da anatomia, conhecer a anatomia do corpo, né, você precisa saber o que você está, onde você vai pulsionar, em que área, qual é a veia, né? Onde você pode colocar o acesso venoso. E a fisiologia, tem que saber também de farmacologia, né? Você tem que saber o medicamento, né? Certo, e para administrar na via certa. Administração de soluções por via intravenosa, né? Aspectos psicossociais do cuidado, né? O cuidado que você tem que ter. E controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Especificidades em pediatria também, em neonatologia, e outras atualizações na área. Tem quem trabalha na área da saúde, né, mesmo sendo técnico, enfermeira, médico, profissionais da área da fisioterapia, todos sempre temos que estar se atualizando na área da técnica específica e em conjunto em toda a área você tem que estar sabendo referente aos procedimentos. Aqui temos uma imagem de punção venosa periférica, né? Sempre temos que estar com luva. A fixação do acesso. Acesso venoso periférico. Deve ser executado com segurança, né? Sempre com segurança e eficácia por qualquer profissional de enfermagem ou médico, independentemente da sua especialidade, né? Médico, clínico geral, enfermeiro, técnico, auxiliar, quem quer que seja, mas tem que ter a eficácia e segurança na técnica do fazer a punção, acesso venoso em qualquer outro procedimento, né? As veias dos membros superiores são mais frequentemente utilizadas em função dos seus calibres
e facilidade da visualização. Então, os membros superiores, geralmente, têm as veias de maior calibre e melhor visualização. Na seleção da veia em ser funcionada, deve ser preferida as de trajeto mais retilíneo. Sempre quando você pegar um acesso, né, ver o acesso, sempre procurar pelo trajeto retilíneo, né, evitando as regiões de flexão. Na seleção de tipo de catéter, no caso de necessidade de fluxo mais rápido, deve-se dar preferência aos catéteres curtos e calibrosos. Aqui temos uma imagem, né, da anatomia, fisiologia do vaso sanguíneo, né? Nós temos aqui em cima, né, a artéria, né? É mais espessa, a mais espessa das artérias aqui, né? A túnica. Aqui nós temos a veia, né? A camada mais espessa. Aqui a túnica externa, né? Que é adventícia, a túnica média, camada do músculo liso, tecido elástico, e a túnica íntima, que é o endotélio, né? Interno, né? A válvula simular aqui, para entender um pouquinho a fisiologia, né, do vaso. O vaso, né, que aqui temos a artéria aqui e a veia. Fases da sistematização da assistência de enfermagem durante a terapia intravenosa. E nós temos sempre a coleta de dados, né? Paciente, saber o que você está fazendo, né? O que está acontecendo, né? O diagnóstico, daí você faz o diagnóstico de enfermagem, depois o planejamento de enfermagem, a prescrição de enfermagem, depois você fez a prescrição, a intervenção e, por último, a avaliação de enfermagem. Locais mais utilizados para a punção. A região, né, os locais onde a gente mais tem acesso, né? É a região dos membros superiores. O plexo venoso dorsal da mão, a veia radial, superficial, né? Ulnar superficial, antecubital, basílica, a cefálica, normalmente são as mais simples em função dos seus calibres médios, serem mais facilmente visíveis e palpáveis. São considerados como a primeira linha dos acessos venosos para politraumatizados. Nós temos aqui a imagem, aqui é o membro superior, né? Os membros superiores, a veia cefálica, né? Aqui a veia cefálica acessória, né? Aqui temos a veia basílica, veia mediana do cotovelo, a basílica aqui é a ramificação, né? E a intermédia no intermédio do antebraço. Região da mão, nós temos aqui a veia basílica, né? Que é que a gente mais visível, a cefálica e as veias metacarpio e nas dorsais, aqui na região do radial, aqui, polegar. Na região dos membros inferiores, a gente também tem como acessar, fazer a punção, né, acesso, mas são as veias, né, de última escolha. Se você não conseguir acesso nos membros superiores, né, em outra região, você vai para os membros inferiores, né, que são as venas de última escolha, né. Nós temos aqui a veia ilíaca, né, a veia safena, né, interna, a femoral, a poplítea, a veia tibial,
E essa fenda externa, temos a interna, né, e a externa. E os membros inferiores, né, o pé, né, mais a parte superior aqui, os medianos, né, sural, lateral aqui, o dorsal, mas são as menos indicadas, em última opção, né? Daí temos a jugular externa, a fixação aqui do catéter, né? A jugular externa. No pescoço, né? É a punção alternativa, quando as primeiras são impraticáveis tecnicamente. Tem como desvantagem a frequente interrupção do fluxo, caso o paciente assuma certas posições do pescoço. Então, e também ocorre quando você faz no braço, né? Na mão, conforme a movimentação do paciente, né? Também pode perder o acesso. Assim acontece na punção alternativa da jugular externa. Aqui tem eu fiz um gráficozinho para melhor memorização, né? Crianças e adultos, mais fácil o acesso no dorso da mão, antebraço e braço, né? Criança e adulto, e bebês na região cefálica, mão e dorso do pé. Para coleta de sangue, a administração de dose única, né? Articulação do cotovelo. E via de última escolha, que já foi falado anteriormente, membros inferiores, né? Que há risco de estagnação do medicamento na circulação periférica, podendo causar trombos e flebites. Indicações. Nas administrações de medicações, né? Quando a via intravenosa é mais indicada, não disponível em outras vias, quando a via etérica não está disponível, hidratação quando o paciente é em choque, parada cardiorrespiratória, administração de transfusões, né? Paciente estável hemodinamicamente e pacientes politraumatizados. Também é indicado na coleta para exames, né, de sangue e coleta para transfusão. Contraindicação. O que nós temos de contraindicado no acesso? Se houver possibilidade de administrar a medicação via oral, infecção, lesão de pele ou queimadura no local da punção, evitar puncionar veias onde haja lesão óbvia, né? Que você vê que tem uma lesão presumida ou potencial entre o sítio da punção e o coração. Também veias trombosadas, né, endurecidas, né, trombose, né, você tem que estar muito atenta a essa situação, né, veias com flebite, endurecidas, dolorosas, epermeadas, né, presença de hematoma ao redor da veia, membros muito edemasiados, né, quando tem muita edema, fístula arteriovenosa para hemodiálise no membro, você não pode usar esse membro para acesso, caso o paciente faça hemodiálise, né? Então, você não pode usar para fazer a punção nesse membro. História de mastectomia e exerese e linfomas ipsilaterais. Evitar acesso em membro que está submetida, sempre quando está submetida à cirurgia, evitar acesso ao membro que está submetido, que vai ser feito cirurgia. Você não pode estar colocando acesso. As vantagens que temos do acesso venoso. Podem ser procedidas mesmo na vigência da alteração da coagulação, né?
mínimo risco de complicações tais como punção arterial ou pneumotórax. Outras complicações possuem menor gravidade, trombose, flebite e hematomas. Alguns dispositivos podem permitir que sua extremidade distal seja posicionada em veia central. As desvantagens: necessidade de troca de catéter a cada 72 horas, visando evitar flebite ou infecções, né? A técnica da punção para administração em dose única. Sempre lavar bem as mãos, né? Isso sempre tem que ser feito em cada procedimento que você irá realizar, reunir, né, todo o material necessário, bolas de algodão com álcool, seringas, agulhas, o garrote, luvas de procedimento, scalp se necessário, colocar as luvas de procedimento, realizar antisepsia, né, aspirar a medicação, posicionar o braço do paciente, sempre pedir ao paciente, né, o cliente, para fechar a mão, né? Faça a punção na veia com o pincel da agulha voltado para cima, sempre, presta bem atenção, né? Sempre o pincel da agulha voltado para cima e utilizando o ângulo de 15 aproximadamente entre 15 a 30 graus. Solte o garrote para introduzir o medicamento depois que você posicionou, né? Soltar o garrote. Em intervalos regulares, aspirar para certificar que a agulha está posicionada certa, que ela está no local da via certa. Com a mão esquerda, pressione o local de introdução da agulha com uma bola de algodão embebida com álcool. Desprezar a agulha e seringa no local adequado, né? Checar e anotar no prontuário do paciente a medicação administrada. A punção. Então, quando a gente vai fazer a punção, sempre a gente tem que procurar uma veia, né, em forma de retilínea, né? E procurar que não tenha hematomas, né? Então, para posicionar a agulha, né? O pincel sempre para cima, o ângulo de 15 aproximadamente a 30 graus, né? O grande diminui, sem o garrote, diminui a luz do vaso, né? Com obstrução do pincel. Então, sempre temos que cuidar para não transfixar, né? A transfixação e ocorre o hematoma. Sempre posicionar a agulha ao nível, né, de 15 a 30 graus, né, para não elevar muito, para não transfixar a veia. Podemos também ter as complicações. A flebite é uma inflamação na veia, né? O cliente refere dor e o local fica sensível ao toque. Fique atento à hiperemia no local da inserção do catéter, dor, local fica quente, edema, velocidade da infusão lenta e presença de cordão fibroso palpável no trajeto da veia. Então, temos que ficar bem atentos, né, na colocação, né, do catéter, né, ficar atento quando acontece o edema, né, e quando começa a lentidão a infusão, né, começa a ser mais lenta, né, e a gente apalpar, né, se começa a endurecer, né, você tem que remanejar, né, o acesso. Temos também as infiltrações, né, é o derramamento da solução, o medicamento fora da veia, né, quando está fora da veia, apresenta a pele fria no local, densa, edema e retorno ausente do fluxo do sangue.
não tem o retorno do fluxo do sanguíneo. Também temos a obstrução, né, quando a infusão é interrompida, formando-se um coágulo dentro do dispositivo. A embolia gasosa ocorre por infusão de ar na veia, pode trazer desconforto respiratório, pulso e a arterial diminuída e perda de consciência. A embolia gasosa requer muito cuidado e é um perigo muito grande para o paciente. Infecção sistêmica, né, causada por contaminação do material e punção. Também temos que estar muito atento na asepsia, com luva, material estéril, né, não contaminado, né, temos que estar muito atento, você pode fazer a contaminação, infecção sistêmica. O choque anafilático, a reação alérgica a determinados medicamentos, né, então temos que sempre pedir para o paciente, né, se é alérgico a algum medicamento, se já teve reação alérgica, né? E temos o choque pirogênico, né? que ocorre quando uma partícula estranha é inoculada na corrente sanguínea, né? Causando uma reação febril, né? Ele ocorre a febre, né? No choque pirogênico. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, das complicações, que a gente falou da flebite, né, aqui, ó. Pode ocorrer a necrose, né, a celulite, né, pós-catéter periférico, ó, associada de necrose também, ó, e o braço, né, com edema, com bolhas, a infecção, né, trombose, endurecimento, né, da região. Aspectos relevantes para a segurança do paciente durante a terapia intravenosa, né? Temos que cuidado limpo, cuidado seguro, né? Identificação do paciente e prevenção de erros de conexões, sondas e drenos. Prevenção de erros como medicamentos cuja grafia pronuncia os nomes semelhantes, né? Temos que tomar muito cuidado, né? Às vezes os medicamentos são semelhantes à pronúncia, né? E controle de soluções concentradas de eletrólitos, né? Medicamentos de alta vigência. Assistência em terapia intravenosa sempre deve ser equânime, sem barreiras, oportuna, na hora certa, efetiva, a intervenção é feita de maneira certa, eficiente, a intervenção é feita na primeira vez, né? Centrada no paciente, nada se faz para o paciente sem a participação dele. Então, se ele não concorda, se ele não, né, nada podemos fazer sem a participação do nosso paciente. Segura, temos que estar muito seguro, assumir que a atividade é de risco, então a gente tem que ter segurança, né, no que a gente está fazendo. Pontos a serem considerados no planejamento da terapia intravenosa, né? Identificação do paciente, checar prescrição médica, sempre checar a prescrição antes de administrar. Conhecer a terapia intravenosa quanto a considerar as características do paciente, selecionar dispositivo adequado, considerações relacionadas ao dispositivo, considerações relacionadas à terapia intravenosa. Classificação dos catéteres vasculares. Os catéteres vasculares são basicamente divididos em catéteres de curta permanência, catéteres de longa permanência, que podem ser os semi-implantados, como o catéter venoso central,
e o totalmente implantado, como o Port Acate. Port Acate. Eu vou estar em frente falando referente a esse catéter. A punção do catéter venoso totalmente implantado, né, o Port Acate, é um procedimento que busca ter acesso ao catéter interno, formado por um tubo, o tubo é flexível, um reservatório com silicone, plástico e titânio, em forma de cônico ou cilíndrico. É um dispositivo utilizado para administração medicamentosa de coleta de sangue, uma opção segura e eficiente no manuseio de pacientes oncológicos. Pode ser utilizado para administração de medicamentos ou coleta de sangue com agulha especial. A punção é feita por uma enfermeira após a asepsia rigorosa no local. Aqui a gente tem uma imagem, né? Eu trouxe uma imagem para vocês verem como é implantado o catéter. Aqui, catéter implantado, né? A veia cava superior. Aqui fica o implante, né? Aqui a parte externa, interna aqui externa, fica implantado nessa região. Aqui temos a terapia, né, intravenosa, né, o catéter intravenoso de curta permanência, né, que todo mundo conhece bem, esse é o scalp, né? Temos vários tamanhos, né, mas é o de curta permanência. Aqui também temos o catéter, né, agulha pré-lubrificada, né, o filtro dela, a cápsula e a tampa da cápsula. Também é de curta permanência. Abocate, o gelco, uso prolongado. É um dispositivo de plástico flexível com agulha metálica interna, né? Agulha retirada pós-punção, ficando apenas o plástico flexível na veia do paciente. Temos aqui, né, o tamanho, cor, sugestão, indicação para o uso, né? 14 a 24, né? O 14 laranja, cinza, verde, rosa, né? Azul, né? Amarelo, né? O 24, recém-nascidos. Oncologia, o azul, que é 22, pediatria, oncologia adulto, o 20 é adulto, enfermaria, cirurgia o verde, né? O 18, o 16, o cinza, é cirurgia vascular, e 14 o laranja, né? E o calibre, que é a sugestão do indico de uso e a cor de cada catéter. Agulha simples de uso curtíssimo. Esse aqui são as simples, né? De uso bem curto. Agulha metálica simples com bocal plástico. Aqui temos os catéteres de longa duração, né? Ordem, prioridade da escolha do local. Sempre nós temos que ir pelo mais visível, mais calibrosa, mais palpável, local fácil acesso, pode ser, não pode, né? Pode até ser em dobras, né? Mais próximo ao coração. Método de avaliação da rede venosa. A gravidade, né? Posicionamento do membro abaixo do nível do coração, reduz o retorno sanguíneo, mantendo os vasos dilatados. Deve ser a primeira estratégia quando você vai fazer a avaliação, né, da rede venosa, né? Método de avaliação da rede venosa garrote, tá? A finalidade de aplicar o garrote é dilatar a veia. Outras técnicas também ajudam a evidenciar as veias.
Temos vários tipos de garrote aqui, outras técnicas. Ao aplicar o garrote, verifica o pulso distal. Se não estiver presente, você alivia o garrote e reaplica-o com menor tensão para impedir a oclusão arterial. O garrote deve ser aplicado com cuidado, evitando as áreas onde já foram realizadas punções recentes, pois poderá constituir fator de risco para o trauma vascular e formação de hematoma. Então, nunca você vai repetir o procedimento, né, onde já foi realizado recentemente. Senão você vai acabar danificando, né, fazendo um trauma e formação de hematomas. Procedimento carroteamento múltiplo, né? Coloca o garrote na parte alta do braço, 1 a 2 minutos, deixe no local, né? O braço deve estar posicionado para baixo, em direção anatômica da mão, né? E após 2 minutos, né, coloca o segundo garrote no meio do braço abaixo da fossa antecubital, pelo mesmo período de tempo, né? Quando você não conseguir com um garroteamento, né, você coloca o segundo, né? Porque o acesso depende de cada paciente, cada pessoa, né? Então, tem paciente que você tem acesso fácil e outros é mais difícil. Então, você tem que, às vezes, estar usando 1, 2, 3 garrote para conseguir achar o acesso. Esse aqui é com 3 acessos, né? Colaterais, não apareceram no braço, colocar um terceiro garrote no pulso, né? Dá mais dificuldade de encontrar o acesso. Métodos de avaliação e estimulação superficial. Isso é ordenha manual realizado no vaso, no sentido contrário, sempre no sentido contrário ao fluxo venoso. A higienização, a asepsia sempre o sentido contrário. Métodos de avaliação, aquecimento local. Então, temos todos esses métodos. Se você não conseguir com o garrote, né? E você tem esse método de aquecimento no local. Imersão do membro na água, né, de 2 a 3 minutos. E aplicação de calor com bolsa termoterapia ou luvas aquecidas. Temos também o método de avaliação vasodilatação térmica no local. É a técnica que utiliza creme à base de nitroglicerina, né? Isso quando, né, o paciente realmente o acesso é bem difícil de você localizar. Promover o aumento do diâmetro do vaso, né? Aumenta a chance de obtenção de um acesso por melhor visualização do vaso. A utilização do álcool promove a mudança do reflexo da luz sobre a pele, melhorando a visualização. E temos também a transiluminação, né? Método que utiliza a emissão de luz para auxiliar a visualização de vasos sanguíneos. Está indicada para neonatos, criança em terapia intravenosa de longa permanência, idosos e pessoas de pele negra. É realizado com um aparelho chamado venuscópio, ou então o ultrassom com Doppler. Temos aqui a imagem, né, com a luz aqui, para visualização, né, da veia, né, dos vasos. Aqui a gente tem outra, né, uma luz que reflete, né, que aparece, você tem uma localização bem boa para você estar fazendo o acesso, pegando o acesso. Aqui também, olha, muito importante isso aí.
e também pela, né, quando está mais difícil, tem a ultrassom com Doppler, né, para auxiliar no procedimento. O acesso venoso central. É a técnica para a obtenção de um acesso venoso central é essencial no tratamento de muitos pacientes hospitalizados. Trata-se de procedimentos que podem ser executados por qualquer médico, independente de sua especialidade. Diferentemente dos acessos periféricos, são procedimentos que exigem maior perícia, treinamento, né? Pode ser de maior complexidade e potencialidade, gera complicações mais graves. As punções mais comumente realizadas são na jugular interna, né, subclávia femoral. As dissecções são factíveis, entretanto, são procedimentos do âmbito de cirurgia vascular e não serão aqui exploradas. Indicações: impossibilidade da punção de veias periféricas, né? Monitorização hemodinâmica, introdução do catéter marca-passo cardíaco ou a Swan-Ganz, né? Administração de solução hipertônicas ou irritantes, nutrição parenteral total, suporte para infusão rápida de fluidos durante ressuscitação, né? E na hemodiálise. Contraindicação, coagulopatias, né, relativa, avaliar o risco benéfico do procedimento e outras possibilidades para o acesso, evitar puncionar em local com infecção ou lesão de pele, sempre temos que cuidar muito, não puncionar onde tem infecção ou lesão na pele. E quando tem presença de trombose reconhecida no trajeto do vaso, limita o procedimento nesse local. Não devem ser ditas como primeira escolha nos politraumatizados pelos riscos de dano adicional a esses. As vantagens do acesso: maior vida útil que os catéteres periféricos, né? Eles têm maior duração, possibilidade de monitorização hemodinâmica invasiva e possibilidade de administração de solução de alta osmolaridade, né? Possibilidade de administração de drogas em lumes distintos. As desvantagens temos também, né? Envolvem potencialmente maiores riscos inerentes à introdução da agulha às cegas. Complicações em decorrência de permanência do catéter potencialmente mais graves, trombose e sepsemia. As complicações, né? Temos a punção arterial, pneumotórax, hemotórax, infecção, embolia gasosa, edema pulmonar de reexpansão e as arritmias cardíacas. Tipos de catéteres. A escolha deve ser baseada na indicação do acesso, né? Avaliando as medidas e velocidades de infusão possíveis a cada tipo. Em relação à técnica de introdução, encontram-se 2 tipos de catéter. O catéter introduzido através da agulha, né, intracat, né? Após a punção, o catéter é passado por dentro da agulha e em seguida é retirado, ficando fora do paciente. Entretanto, a agulha fica permanentemente junto ao catéter, visando evitar guilhotinamento do catéter pela agulha. Procede-se a adaptação do protetor que mantém alinhamento entre ambos. Uma observação: o catéter de menor custo, entretanto, agulhas mais calibrosas com potencialmente maior dano, ele causa laceração, né, nos casos de acidentes, né?
Aqui temos o catéter intracate, né? Catéter através da técnica de Seldinger. Após a punção, o fio guia metálico flexível é introduzido através da agulha. Esta é retirada em seguida, procede a dilatação do trajeto com o dilatador, né? Você introduz a agulha, depois do dilatador retira-se e introduz o catéter sobre o fio guia. Por fim, o fio guia é então retirado. Aqui nós temos o cateto Seldinger duplo lumen, né? Geralmente aqui na femoral. Aqui duplo lumen. Aqui nós temos os catéteres, né? O fio guia, né? Que depois ele é retirado. O material aqui. Aqui nós temos outra imagem aqui do catéter, técnica de Seldinger, né? Aqui você tem como a introdução, né? Locais de punção. É importante a avaliação do local da punção de acordo com as características dos pacientes e com a experiência do profissional que realiza a punção. Pode ser em 3 vias de acesso venoso profundo, a veia jugular interna, a veia subclávia e a veia femoral. Uma alternativa é a realização da punção guiada pelo emprego do intensificador da imagem ultrassonográfico, que permite o correto posicionamento da extremidade do catéter e na desembocadura da cava do arco direito. Então, é acompanhado com a imagem ultrassonográfica para permitir uma certeza, um correto posicionamento da extremidade do catéter. Quando disponível, o procedimento deve ser realizado com auxílio do ultrassonografia para a visualização direta do vaso puncionado, né, reduzindo as potenciais complicações do procedimento. Então, esse é um guia, né, a ultrassonografia, para ter uma precisão na introdução do catéter. Na alternativa, é a realização da punção guia pelo emprego do identificador da imagem, que permite o correto posicionamento, né, do catéter, desembocadura na gava do átrio direito. Aqui nós temos a imagem, né, da técnica de Seldinger, né, para nefrotomia percutânea, né, a agulha sendo introduzida, né, no local, nas extremidades do catéter, a haste rígida, o abdômen aqui, a fixação aqui, ó, pelo fio aqui, ó. Aqui nós temos também, né, a veia aqui, a introdução do catéter, né, central, a jugular, subclávia aqui, femoral. Isso aqui é a imagem bem boa para você visualizar, né, a anatomia e aonde você tem o acesso aos catéteres, né, intravenosos aqui, ó. Então, o material para a punção venosa central. Qual o material que vamos estar usando para fazer a punção venosa central? Primeiramente, né, o gorro,
o óculos de proteção, né? A máscara, avental de manga longa, sempre, né? Luvas, o campo, né? Que é estéreo, gaze, pinça de Kelly, o desgermantes PVPI e o clorexidina, ringer latato, o antisséptico tópico, antisséptico lidocaína 2%, né? O intracate, o kit de cateter duplo lume, né? Contém agulha de punção, o fio guia flexível, a ponta em J, né? Dilatador e o bisturi de ponta fina. A porta-agulha, o nylon 3, né? Agulhado, a tesoura, o fio, a fita adesiva, esparadrapo, né? Ou micropore, né? Ou a fita transparente. E modelos de simulação. Aqui eu trouxe algumas fixação de acesso, né? Várias posições aqui. E a fita também, a esparadrapo ou micropóreo. Temos agora para acesso vascular periférico, né? A transparente, fica mais visível, né? Para você estar acompanhando o acesso, né? Se tem algum edema ou transfixou. E anotação da enfermagem, né? Dia, né? Hora, do catéter, né? E quem fez e quem que colocou o acesso, a punção, fez a punção. Alerta e segurança profissional, né? Isso todo profissional, vocês sabem, né? Isso é regra, né? As luvas devem ser calçadas antes da punção venosa, medidas até que o risco, né, da exposição ao sangue tenha sido eliminado. De preferência, né, todo o procedimento, mas muito o risco, né, a exposição ao sangue quando está todo eliminado, quando você quer fazer a fixação depois do catéter, né? Então, até pode ser tirado a luva, mas todo o procedimento tem que ser feito com luva, tá? Seria essa aula referente a isso, né? Eu dei assim, uma geral dos catéteres, acesso venoso e terapia, né, intravenosa, o que mais é usado, né, que a gente mais pratica, temos muitos outros acessos a mais, né, mas eu coloquei o que mais a gente usa. E agradeço a atenção de vocês, né, dessa aula. Qualquer dúvida, esclarecimento, estou à disposição pelo WhatsApp, né, que a gente tem no grupo, e pode me estar mandando vídeo por e-mail para esclarecer qualquer dúvida que eu possa estar ajudando vocês. Agradeço a atenção, obrigada.